Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao canal Ciência em Dobro. Eu sou Juan Rocha e vou te ensinar física. E meu irmão gêmeo, Renan Vitor, vai te ensinar química. Então vem aprender com os gêmeos aqui no canal. Se inscreve logo para você não perder nenhum vídeo. Vai ser um vídeo de física e um vídeo de química por semana. Então fica de olho, não esquece de assinar o sininho aí ou apertar o sininho e fazer parte do canal, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre dinâmica impulsiva. Eu gosto de falar desse assunto porque ele envolve leis de Newton, envolve depois velocidade, então a gente pode aplicar bastante coisa nesse assunto. Então, olha só, nada mais justo do que a gente falar de dinâmica impulsiva, falando também de impulso, que é a grandeza física que relaciona força e tempo. E aí, inicialmente, a gente vai falar para uma força constante. Lembra que quando você fala de trabalho também, você fala força constante, força variável. E aqui também, impulso, a gente vai falar de força constante e força variável. Vamos imaginar o seguinte, olha só, a seguinte situação. Existe um carinha aqui e existe um cara sentado no balanço. Esse cara sentado no balanço, ele está com velocidade zero e ele vai ser empurrado por alguém de fora, um agente externo. E por que agente externo? Porque somente um agente externo pode acelerar um corpo. Então imagina que você está em cima de um skate. E aí você está em cima de um skate e você quer se acelerar. Você pode se puxar? Não, você não pode se puxar. Você pode até se puxar, mas você não vai acelerar você mesmo. Então o que você precisa fazer? Você bota o pé para fora, dá uma remada, tem a força de atrito atuando ali no chão, e a partir desse momento, a força de atrito, que é uma força externa, vai poder te acelerar. Então, nesse caso aqui, a força que a gente está falando, a força que vai gerar um impulso, é uma força externa ao sistema. E essa força externa vai gerar, então, o nosso impulso. Como é que vai ser relacionado, então, força e tempo para poder gerar o impulso? Bom, é uma fórmula simples, gente. Se o impulso é gerado por uma força constante, quanto mais tempo eu ficar em contato aqui, maior vai ser o impulso. Então imagina, se eu faço uma força aqui nesse cara, e essa força é 5 newtons, por exemplo, eu vou ter um impulso pequeno. Se eu dobrar a força, o que vai acontecer? Eu vou dobrar esse impulso. Então, quanto mais força eu fizer, maior vai ser o impulso. E assim também, quanto mais tempo eu tiver em contato fazendo essa mesma força, maior também vai ser o impulso, mais longe esse corpo vai. Então, pensa, quanto maior a força, maior o impulso. Quanto maior o tempo de contato, maior o impulso. Então aqui, impulso vai ser força vezes variação do tempo, o tempo de contato que você vai ter entre esses dois corpos. Bom, o impulso, gente, ele vai ser nessa grandeza que eu vou te mostrar aqui agora. Porque sempre que a gente fala de uma nova grandeza, desculpa, unidade, né? Sempre que a gente fala de uma nova grandeza, a gente tem que mostrar a unidade nova. Então aqui, ó, força no sistema internacional é em newtons. Lembra que o sistema internacional é a linguagem física que a gente consegue se comunicar em qualquer lugar. Então, força é em newtons no sistema internacional, tempo é em segundos no sistema internacional. Então, a unidade do impulso no sistema internacional é newton vezes segundo. E a gente não vai dar um nome a ele não, tá? Vai ser realmente newton vezes segundo, sempre que a gente fala de impulso, vai ser newton vezes segundo. Só que uma coisa que a gente tem que se ligar, olha só, toda vez que a gente fala de grandezas, nós podemos dividir elas em vetoriais e escalares. Lembra? Escalares são aquelas grandezas que você só precisa do valor. E vetoriais são aquelas grandezas que você precisa saber para onde. Toda vez que você fala para onde, né, para onde eu tenho que fazer a força? Então eu preciso de direção, sentido e módulo. Impulso também eu preciso saber para onde eu dou esse impulso. Né? Eu fiz uma força e gerei um impulso para a esquerda ou para a direita. Então eu preciso saber para onde está esse impulso. Então, se eu pergunto para onde, isso quer dizer que o impulso é uma grandeza vetorial. Então, força é uma grandeza vetorial, multiplicada pelo tempo, que é uma grandeza escalar, porque eu não preciso saber para onde está o tempo, vai me dar uma grandeza vetorial. Beleza? Então, impulso e força são grandezas vetoriais. E, melhor ainda, toda vez que você faz uma força, você gera impulso na mesma direção e no mesmo sentido da sua força. Então, nesse caso aqui, esse cara está aqui parado em cima do balanço. Vem um cara e empurra ele. Se esse cara empurra para cá, o impulso é gerado para cá.
Se empurra para lá, o impulso é gerado para lá. É simples assim, não tem nenhum mistério. Agora, se o impulso for para uma força variável, e aí vou fazer um paralelo aqui também ao que você já aprendeu, né, na sua escola ou no vestibular, né, estudando para o vestibular, sobre trabalho. Sempre a gente falava de trabalho, falava de força variável e força constante. Toda vez que a gente tem uma força variável, você não pode usar a fórmula. Por quê? Porque você vai ficar mudando a força aqui. Então, você não pode usar força variável para a fórmula. Não pode. Você só pode fazer de uma maneira, que é o quê? Análise gráfica. E aí, eu vou te dar um bizu. Toda vez que você tem uma fórmula, então, por exemplo, força e tempo, né? Eu quero saber o impulso, mas eu quero saber através da análise gráfica. Se eu tenho a multiplicação desses caras aqui, eu tenho que primeiro ter uma relação, né? Se eu vou fazer um gráfico aqui, por exemplo, de força com tempo, eu tenho que ter uma relação de força com tempo. E a relação, pode ser de divisão entre eles, então eu posso achar uma grandeza que seja, por exemplo, força dividido por tempo. Então, eu vou pegar lá cada lado, vou dividir uma grandeza pela outra, ou eu posso ter a multiplicação entre elas. Nesse caso, no nosso caso aqui, a multiplicação. Então, ó, se o impulso é força vezes tempo, nós temos esse gráfico aqui. A gente vai fazer um gráfico com força e tempo e nós vamos achar o impulso. Agora, se é multiplicação, a gente pode afirmar que o impulso vai ser numericamente igual à área desse gráfico. E aí eu já vou te dar um bizu, já vou te lembrar, se você esqueceu, né, como você faz a área de um trapézio, que quando ele é um trapézio. Lembra? Você pode dividir, que é o que a gente não faz, né, em retângulo e triângulo, você pode fazer isso, ou você pode fazer direto. Então eu vou colocar valores aqui, por exemplo, 5 newtons, 3 e 4 segundos. Como é que você vai achar o impulso aqui? O impulso, como eu falei, é numericamente igual à área do gráfico FT. Então, essa é a área do trapézio. Se você quiser fazer a área do trapézio, você tem que analisar quem são as bases do trapézio. Lembra que sempre as bases elas estão paralelas entre si. E aí fica mais fácil você saber quem são as bases. E aí eu acho bobeira também falar de base maior ou base menor, porque a soma das bases, né? Você identifica quem são as bases e soma as bases. Mas coloquei aqui. Vou pegar aqui, ó, essa base zona aqui, que vai ser 4, e a basezinha, que são as duas que estão paralelas entre si, 3. Aqui você vai ter a altura desse trapézio. Então, aqui a nossa altura, que vai ser 5. Se você quiser saber quanto vale o impulso, é só fazer a área, engasguei aqui, só fazer a área desse trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O impulso, então, vai ser 4 mais 3 vezes 5. Né? Base maior mais base menor vezes a altura, que é 5, dividido por 2. E esse impulso, então, vai dar aí 35 dividido por 2, que é 17,5 newton vezes segundo. Então, galera, como eu falei, né, essa matéria ela engloba muito leis de Newton, dinâmica impulsiva, fala também de quantidade de movimento. Então, depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar de quantidade de movimento, relacionar a quantidade de movimento com o impulso, que é super importante, cai muito no vestibular, cai muito na sua... Sei que você provavelmente já deu isso, ou vai falar nisso na escola, então você pode aproveitar essa matéria para poder entender um pouquinho de lei de Newton, né? Então, é isso, galera. Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho de quantidade de movimento e depois a gente relaciona quantidade de movimento com impulso. Valeu, até a próxima.